Graça e paz, meus irmãos. Alegria estarmos juntos aqui para celebrarmos 41 anos de organização da UPA, da nossa igreja. Festa essa que dividimos não apenas com os membros dessa igreja, mas também com a comitiva de irmãos da nossa federação, do nosso sínodo que estão aqui. Muito bom ver a Igreja de Cristo representada em todas as suas faixas etárias, em toda a sua diversidade, nesse momento de adoração. E para dar continuidade a esse momento de culto, agora com a exposição da palavra, eu quero convidar todos para que abram as suas Bíblias na carta que Paulo escreveu aos Efésios, no capítulo 4, e eu quero ler com os irmãos o trecho que vai dos versículos de 7 a 16. A nossa proposta nessa noite é fazer aqui uma meditação voltada para um aspecto da vida cristã que é justamente, eu creio, o que representa o maior desafio que nós enfrentamos como povo de Deus no que tange a santificação. Nós estamos sempre aprendendo, nós estamos sempre buscando, mas onde chegamos e onde pretendemos chegar com todo esse procedimento? Todo esse processo de aprendizado tem que nos levar a algum lugar. E isso, eu creio, é justamente onde nós podemos tanto consolidar a nossa fé, quanto perder de vista o amor, o vigor e também a disposição de continuar. Vamos então fazer aqui a leitura desse texto e nós procederemos à exposição. A palavra do Senhor diz assim: E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer ele subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Amém. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos? Bendito Deus, estamos diante da Tua palavra e agora que vamos ouvir a exposição desta passagem, rogamos ao Senhor por graça, por misericórdia e também a Deus por compreensão, por iluminação do Teu Espírito, para que tudo aquilo que iremos aprender possa de fato ser trabalhado em nossos corações, possa, Deus, nos transformar, nos desafiar e nos incentivar nesse sentido que o texto nos orienta a seguir. Que o Senhor nos ajude, Pai, independente da idade ou da experiência que nós temos aqui individualmente, nos ajuda a entendermos essa passagem como um só corpo, porque assim nós manifestaremos o que Tu esperas de nós. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nas passagens que nós lemos aqui, ao longo de todas as partes da liturgia, nós vimos pelo menos duas das maneiras que a Escritura trata o ato de ser criança. No primeiro texto, que é a carta que Pedro escreveu, a primeira delas, nós vemos lá que nós devemos desejar como crianças o genuíno leite espiritual.
Essa passagem está carregada de palavras que em outros textos significam justamente o contrário. Se para Pedro ser uma criança e desejar a palavra de Deus, o leite, é algo louvável, nós vemos outras que tratam o ser criança e o leite como estágios básicos, como estágios elementares, que às vezes nós nem chegamos lá, e que se estamos lá ainda, nós devemos prosseguir até que nós amadureçamos. E esse texto de Efésios, talvez aí para ser o tira-teima, ou nos tempos modernos, né, que nós vivemos, da tecnologia, o VAR, a gente percebe que Paulo escreve como que nos orientando, conforme nós lemos no versículo 14, para nós não sermos como crianças. Então, aparentemente, o fato de você ser tratado como uma criança, biblicamente falando, pelo menos no que tange a essa abordagem, é ruim. E é justamente aqui que eu acredito que nós temos que concentrar a nossa atividade, não só ministerial, mas também todo o vigor da nossa vida cristã. Porque amadurecer, que é algo que se espera, até porque nós, como seres humanos, assim como toda a dinâmica das coisas criadas, vemos que a tendência é sempre o amadurecimento. A semente vira um brotinho, que vira uma árvore, os animais nascem como filhotinhos e depois vão chegando aos estágios de maturidade até poderem se reproduzir. E nós, seres humanos, também nascemos como bebês, sem nenhum tipo de compreensão inata das coisas, até que nós conseguimos desenvolver a consciência e assim o nosso corpo vai crescendo, vai se expandindo e se espera que o ritmo de maturidade acompanhe também esse desabrochar do corpo em todas as suas manifestações. Mas nós sabemos que crescer não é simplesmente uma questão de esperar o tempo passar. Hoje nós vemos muitos adolescentes de 41 anos. E aqui falamos, logicamente, no sentido ruim. Hoje nós vemos que muitas pessoas crescem, mas não amadurecem. Nós vemos que no círculo da psicologia, da sociologia, vários nomes são dados a esse fenômeno de recusa de crescimento. Alguns vão chamar de adolescência tardia, outros vão chamar de infância tardia, vai se usar ali um linguajar no sentido de que são os traumas de infância, os receios, os medos que acabam colocando um freio nesse nosso processo de crescimento, mas o fato é que esse é um assunto que nunca pode ser explicado simplesmente de um ponto de vista biológico. Então, crescer, que é algo que a palavra de Deus espera que nós façamos, às vezes é uma decisão de outros no sentido contrário. Não queremos crescer, não queremos nos desenvolver. Há uma busca por independência, mas não uma busca por responsabilidade. E eu creio que a adolescência, que é o foco especial no dia de hoje, até aproveitando a presença aqui dos nossos irmãos que são adolescentes biológicos, nós percebemos que a adolescência está situada em algum lugar no estado intermediário disso. Porque ao mesmo tempo que os adolescentes ouvem, você está muito velho para isso. Ao mesmo tempo eles também ouvem, ainda não está na hora. Você ainda é muito novo. E aí fica esse dilema, não é? Por um lado a gente quer que eles cresçam, por outro lado eles não cresceram o suficiente. Como é que nós lidamos com esse tipo de abordagem especial? Sem nenhum spoiler, né? Isso você pode ler na pastoral do boletim aqui da nossa igreja, uma reflexão simples que merece muito mais espaço para ser desenvolvido, mas eu gostaria que você tivesse essa perspectiva hoje ao olhar para esse texto. Nós já tivemos aqui na nossa igreja uma série sobre Efésios, do reverendo Leandro. Os irmãos depois podem relembrar dela assistindo a transmissão. Essa passagem, inclusive, foi uma das passagens abordadas, então eu não queria fazer de novo aquilo que foi feito no passado. Eu gostaria que nós focássemos aqui nesses versículos 13 e 14, para que nós possamos, então, contextualmente trabalhar o caminho para a maturidade.
Eu quero dizer, meus irmãos, que a maturidade é o grande alvo da santificação. Nós podemos medir no sentido literal mesmo, a maturidade que nós temos tido através dos aspectos que nós vamos trabalhar aqui. E eu gosto de usar isso porque, em alguns momentos, meus irmãos, nós somos um tanto quanto subjetivos na análise e no desempenho da nossa vida cristã. Se você pudesse medir o sucesso da sua maturidade cristã, geralmente nós usaríamos coisas do tipo a longevidade que nós temos, o tanto que nós já ouvimos de sermões, as passagens bíblicas que nós conhecemos, e isso de fato influencia, mas não dita o resultado final. Por quê? Porque nem todos, tendo contato com as mesmas coisas, vão manifestar os mesmos frutos. Às vezes a gente usa o estado atual da nossa fé, que é de ouvir, de estar, de permanecer na casa do Senhor, para dizer, estamos num bom caminho. Mas vejam, meus irmãos, o apóstolo Paulo está falando aqui como se ele estivesse se referindo a unidades objetivas, é como se houvesse uma régua que pudesse nos explicar como a nossa fé tem prosseguido. Perceba no versículo 13 que o apóstolo Paulo dá o alvo. Como nós podemos saber se estamos prosseguindo para a maturidade? O texto diz, no versículo 13, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Ou seja, nós temos uma medida objetiva no sentido coletivo, e o alvo é todos. Perceba o quanto isso vai muito além de você avaliar a si mesmo e pensar assim, eu estou crescendo. A comunidade precisa estar envolvida num processo de crescimento maduro. Nós não estamos apenas incentivando você a ler mais a palavra e a orar mais no seu ritmo, mas nós estamos dizendo, todos nós temos que chegar lá. E esse é o desafio. Segunda coisa que nós notamos aqui, ao estado de pessoa madura, essa tradução da Nova Almeida Atualizada substitui aquela expressão da Revista Atualizada que nós usávamos, né? A perfeita varonilidade. Talvez uma tradução melhor e mais exata seria ao estado de adulto. Quando é que uma pessoa fica adulta? Veja, essa é uma pergunta que a nossa sociedade responde. Quando atingir a maioridade, 18 anos, existem os projetos de lei que defendem que tem que ser menor, ao invés de 18, 16, então para alguns maioridade é simplesmente chegar numa determinada idade, mas que nós sabemos muito bem, o virar do ponteiro do relógio, quando você faz aniversário, não te torna de um segundo para o outro uma pessoa madura, talvez te torna capaz, segundo o conceito civil, mas maduro nem sempre. Depois você vê que o apóstolo Paulo está falando da medida da estatura da plenitude de Cristo. Ou seja, você realmente medir o quanto Cristo está contido nos processos que a igreja tem vivido coletivamente. Isso, meus irmãos, é o grande desafio. Porque nós não olhamos somente para o aspecto interno quando nós queremos avaliar maturidade. Não é eu estou crescendo, mas sim a comunidade onde eu estou está se beneficiando do meu crescimento. Esse é um texto que nos desafia, porque ele fala que quando Deus nos dá as ferramentas para a maturidade, nem sempre essas ferramentas são coisas que você vai usar apenas no ponto de vista individual. Se você pudesse dar uma dica de crescimento espiritual, certamente as suas dicas seriam algo do tipo, leia tal livro, medite em tal passagem da Escritura, ouça um determinado sermão. Quantos de nós, ao falar sobre maturidade espiritual, diriam coisas como, tenha mais comunhão, viva mais em conjunto, esteja mais presente junto com os outros irmãos? Essas coisas, meus irmãos, é quase como se nós encarássemos como se elas fossem benefícios e não o ambiente no qual a santidade surge. Nós costumeiramente pensamos que a santidade se fabrica no individual, no recôndito do nosso lar, no quarto de oração, como diriam os antigos. E a comunhão é a consequência positiva, natural
e esperada. Eu quero, meus irmãos, nessa noite inverter essa lógica. E, obviamente, não porque eu quero, mas porque nós entendemos que é o sentido do texto. Então, qual é o caminho que o apóstolo Paulo está nos dizendo que leva para esse santo objetivo do versículo 13? Esse é o alvo. Como é que nós chegamos lá? E aí você vai perceber que para chegarmos lá, nós não precisamos apenas de recursos individuais, mas nós precisamos de diversidade. Inclusive porque esse é o tema da carta de Paulo aos Efésios. Você vai ver aqui, num estudo contextual bem rápido, que o apóstolo Paulo escreve essa carta, direcionando-a justamente, segundo você pode encontrar aqui no capítulo 1, no versículo 1, aos santos que vivem em Éfeso e são fiéis em Cristo Jesus. Por que Paulo está escrevendo aos santos que vivem em Éfeso? Porque para Paulo, o projeto chamado igreja é um povo. E esse povo, meus irmãos, não é um povo que tem como característica a similaridade, mas é um povo que tem como característica a unidade. Repare que nós falamos aqui de duas coisas diferentes. Similaridades são critérios internos que nós utilizamos para escolher quem caminha com a gente. Unidade é uma característica vivenciada por pessoas que, mesmo diferentes, perseguem o mesmo objetivo. E aí você vai perceber o quão difícil é estabelecer esse alvo de fazermos todos a mesma coisa e pensarmos todos da mesma forma quando nós falamos de pessoas diferentes. Os desafios, meus irmãos, são muito grandes. Por quê? Porque nem todos têm a mesma idade. Ainda que tenham a mesma idade, não têm a mesma experiência, não têm a mesma opinião sobre as coisas, não têm sequer o mesmo gosto na hora de se alimentar. Se você pensasse, por exemplo, assim, qual seria o almoço perfeito num domingo à tarde? Alguns diriam massa, churrasco, outros diriam comida japonesa. A gente percebe que nem todos têm aquele gosto refinado para as coisas. Por isso alguns preferem o cru do que o assado. Mas a gente percebe que só isso já é um indício de quão difícil e talvez até quão antinatural é nós concordarmos. Porque a essência do nosso ser nos leva a ter opiniões que nem sempre a gente vai encontrar respaldo nos outros. Mas o que é a igreja, meus irmãos? A igreja é o povo cujas barreiras nesse sentido foram todas derrubadas. E aqui perceba que o fluxo argumentativo de Paulo em Efésios leva exatamente para lá. Porque ele fala no capítulo 1 sobre aquelas características benditas da nossa eleição. Antes da fundação do mundo, o Senhor já tinha pensado nisso. O Senhor nos predestinou para sermos santos em Jesus Cristo. E todas as vezes que você pensa na santidade, talvez você leve em consideração o seu comportamento. Ou seja, você que é filho de Deus, você tem que se comportar de uma determinada forma, você não pode ter certas condutas, você tem que pensar de determinadas maneiras, e aí você vai ver que para Paulo, a unidade é um assunto espiritual. Por quê? Porque quando nós estávamos mortos nos nossos pecados, quando nós andávamos segundo o curso deste mundo, como era a nossa vida? Alguns vão dizer, ela era cheia de pecados, ela era cheia de vícios, ela era cheia de coisas erradas. Sim, isso é verdade, mas a consequência principal, meus irmãos, de uma vida errada é a falta de unidade. Depois que Paulo fala sobre todas essas características da vida anterior à salvação, no capítulo 2, nos versículos de 1 a 10, que todo presbiteriano sabe de cor e salteado, né? Nós somos salvos pela graça, isso não vem de nós, é dom de Deus, nós somos criados para boas obras. E aí perceba, sobre o que o apóstolo Paulo vai falar imediatamente na sequência. Ele terminou o discurso dele, que alguns dizem é a depravação total que o apóstolo Paulo está falando aqui, é o nosso estado de morte espiritual. A prova, meus irmãos, da morte espiritual era que nós vivíamos conforme as divisões da sociedade. Paulo vai falar no versículo 11 do capítulo 2, lembrem-se que no passado vocês eram gentios na carne, vocês estavam sem Cristo, vocês estavam alienados das promessas de Deus e do povo de Deus.
Em outras palavras, os efésios, meus irmãos, não eram beneficiários diretos das promessas de Deus para o seu povo, conforme Israel era. Só que o evangelho chegou lá. Então agora um povo que não tinha nada a ver, nenhuma relação com Deus, com promessas, com circuncisão, agora passa a viver do mesmo jeito que o povo que cresceu debaixo da lei de Deus e das promessas de Deus. A primeira coisa que você nota é os judeus falando dos gentios e os gentios falando dos judeus, no sentido de, esse povo é diferente, esse povo acredita em coisas que eu nunca ouvi falar, esse povo tem costumes diferentes dos meus, como é que nós vamos fazer para viver juntos? Hoje em dia, meus irmãos, a solução seria algo do tipo assim, judeus, criem a igreja presbiteriana de Israel, e gentios, criem a igreja presbiteriana de Éfeso. Judeus para cá, gentios para lá. Você que é da Zona Norte, fique na Zona Norte. Você que é da Zona Leste, tem igreja para você lá. Paulo diz assim, não, em Cristo Jesus, vocês que estavam longe, foram aproximados. Ele derrubou a parede de separação que estava no meio. Isso quer dizer, meus irmãos, que a unidade que o Evangelho provoca é totalmente diferente daquela que o nosso mundo nos ensina a perseguir. O mundo diz que quanto mais cercado de pessoas que pensam igual você, melhor vai ser. E o que você faz com quem não pensa igual você? Você simplesmente descarta. Você dá um rótulo para eles. São preconceituosos, são intolerantes, são desprezíveis. Agora, quem tem a mesma opinião, a gente sustenta como algo digno. Ser cristão é isso. É exatamente assim. Vejam, meus irmãos, certas palavras, biblicamente falando, têm um contexto que não pode ser ignorado. Lembrem-se que quando Paulo fala aos Romanos, no capítulo 5, justificados, pois, mediante a fé, vocês agora têm paz com Deus. Essa mesma palavra, Paulo usa aqui em Efésios, no capítulo 2, no versículo 14, porque Ele é a nossa paz. Ou seja, de dois povos, Ele fez um só, e na sua carne derrubou a parede de separação que estava no meio. Esse, meus irmãos, é o propósito de Paulo ao escrever para os Efésios. O povo de Deus é um projeto. E a união do povo de Deus é algo que é sobrenaturalmente fabricado. Isso significa dizer que quanto mais unido o povo de Deus for, dentro da sua diversidade, dentro das suas variações, dentro das mais diferentes faixas etárias e recortes sociais, ali nós temos um povo maduro. E Paulo tanto sabia disso, que no capítulo 3, por 2 vezes, ele diz, por essa razão, eu, Paulo, estou orando, estou de joelhos, e eu oro para que toda a família esteja unida no propósito de conhecer mais a Deus. Vejam, meus irmãos, o quanto isso é diferente da tendência dos nossos dias. Hoje, você procura uma igreja conforme o seu jeito pessoal. A gente escolhe o lugar onde a gente vai porque de alguma forma a gente se identifica com ele. Mas quando a gente vê o propósito de Deus na igreja, a gente percebe que essa satisfação não vem de você achar alguém que fala na sua linguagem, mas vem de você entender que pessoas diferentes, totalmente diferentes, de classes sociais diferentes, de níveis socioeconômicos diferentes, de níveis de graduação, de instrução diferentes, podem conviver juntos e ter o mesmo propósito. E é nesse sentido, meus irmãos, que Paulo encerra uma das passagens mais belas aqui de Efésios, me refiro aqui ao capítulo 3, versículos 20 e 21, dizendo que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos. Geralmente nós usamos esse texto para falar assim, olha, Deus, quando responde orações, Ele faz muito mais. Mas aqui, Paulo está usando essas palavras para nos dizer, os benefícios que Deus é capaz de conceder a uma comunidade, quando todos estão voltados de corpo e alma para esse propósito, ultrapassa os limites do pensável e do imaginável, porque Ele faz tudo isso conforme o seu poder
que opera em nós. É por isso, meus irmãos, que Paulo chama aos Efésios a lutar por um objetivo, a unidade. E você que é adolescente está inserido nesse projeto. E você que não é mais adolescente também está inserido nesse projeto. Por quê? O apóstolo Paulo fala no capítulo 4, no versículo 1. Eu peço para que vocês vivam de maneira digna da vocação que vocês foram chamados. Qual é essa vocação? Alguns vão falar aqui, é a salvação. E viver de modo digno da salvação é se comportar bem. É ter um comportamento adequado. De certa forma isso é verdade, porque Paulo vai falar isso a partir do versículo 17, que nós não devemos mais andar como gentios e etc e tal. Mas o que nós estamos vendo aqui é que o apóstolo Paulo está falando dessa vocação em outros termos. Ele fala aqui no versículo 2, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, fazendo tudo para preservar a unidade no espírito do vínculo da paz. Porque só tem um corpo, só tem um espírito, só tem uma esperança, só tem um Senhor, uma fé e um batismo, e um só Deus e Pai de todos. Em outras palavras, queridos irmãos, o que Paulo está dizendo aqui é que nós não temos que nos esforçar para tornar a igreja adequada a uma faixa etária apenas. Hoje em dia a gente tem muito essas designações, né? Aquela igreja lá é boa para quem é mais idoso, aquela igreja lá é boa para o jovem, aquela igreja lá é boa para a criança. A igreja que segue os princípios do Evangelho e luta pela unidade é boa para todo mundo. Todos são bem-vindos nessa igreja, porque todos nós temos o mesmo objetivo. E aqui, meus irmãos, nós começamos assim, depois desse estudo contextual, que eu me esforcei para ser breve, embora nem sempre a gente consiga o que a gente quer, mas a gente vai chegar agora no texto onde nós nos encontramos, para falar como é que o Senhor nos capacita a lutar por esses objetivos. Então, a primeira coisa que nós notamos aqui, versículos de 7 a 10, é que esse é o propósito de Deus em nos tornar um só corpo. Vamos ler aqui que o apóstolo Paulo, citando uma passagem do Antigo Testamento no versículo 8, né? Quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro, concedeu dons aos homens. O que isso significa? Isso significa que a obra de Cristo, meus irmãos, é verificada através não só de quem ele traz, mas porque todos os que ele traz são trazidos para um lugar só. A igreja é o lugar onde o rico, o pobre, que já tem ali talvez inimizades que são essenciais, rivalidades que são esperadas no mundo que a gente vive, mas esses grupos que normalmente seriam antagônicos, caminham juntos, em paz e unidos. O rico e o pobre, o pequeno e o grande, os servos e os senhores, os judeus e os gentios. Nós não vivemos na separação social que é esperada nos ambientes externos à igreja. Aqui, qualquer que seja a sua visão de minorias ou de grupos privilegiados, na igreja não existe. Nós vivemos juntos sob o mesmo lugar. Por quê? Porque ele subiu, ele desceu até as regiões inferiores da terra, e quem desceu é o mesmo que subiu para encher todas as coisas. Cristo, meus irmãos, é o mesmo, sob o olhar da pessoa madura, independente de quem ela seja. Se você vê um crente que vive em comunhão, que está dentro desse contexto, a maneira que ele expressará Cristo é exatamente igual à dos seus demais irmãos, independente da idade. E esse alvo é muito difícil, porque nem sempre nós estamos preocupados com isso, quando nós pensamos, por exemplo, em departamentos na igreja. Vejam, meus irmãos, eu sei que hoje em dia, na igreja presbiteriana, existe esse negócio de ser a favor das sociedades, contra as sociedades. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Eu, particularmente, gosto muito, mas é óbvio que o amor a essas coisas não tem a ver simplesmente com um apego institucional, mas é pensar,
as nossas sociedades, embora elas se separem no ponto de vista de UCP crianças, UPA adolescentes, UMP jovens, SAF, UPH, mulheres, homens, nós não estamos querendo que essas sociedades contribuam para que elas sejam igrejas diferentes dentro das igrejas. Se você, querido adolescente que está aqui hoje, olha, eu não vou dizer infelizmente, mas é que hoje o foco são vocês. Então, todas as aplicações vão começar por vocês, tá? Então, preparem os ouvidos e o coração. Se às vezes você percebe que a sua atividade está servindo mais a sociedade do que o todo da igreja, você está entendendo errado o papel da sociedade. Nenhuma sociedade existe ou deve existir a parte do seu serviço em relação à igreja. Todos nós, embora separados nos nossos departamentos, devemos achar uma forma de servir o coletivo. Nós não queremos que quando você pense na igreja, você pense nas atividades da sua UPA, mas queremos que você entenda que a sua UPA serve a um propósito maior, de encher a sua igreja da plenitude de Cristo. Isso quer dizer que o seu crescimento espiritual, querido adolescente, precisa beneficiar o todo. Isso significa que você, quando pensar na igreja reunida, não deve pensar no dia de reunião da sua UPA, mas no domingo, quando todos nós estamos cantando juntos as mesmas canções, ouvindo as mesmas coisas, a mesma palavra e buscando aplicá-la às nossas vidas de uma maneira que a unidade seja a marca registrada do nosso ministério. Deus, meus irmãos, nos capacitou para fazermos parte desse projeto por meio de Cristo. Ele nos dá o que é necessário para vivermos em unidade. Então, a primeira das aplicações é exatamente essa. Se você tem crescido no sentido de consumir sermões, livros, materiais e buscas individuais para o seu crescimento, nós precisamos fazer uma outra pergunta: como todo esse conhecimento está sendo utilizado por Deus para fazer os seus irmãos crescerem do mesmo jeito que você tem crescido? Toda essa literatura e todo esse conhecimento tem tornado você alguém humilde para amparar aqueles irmãos que estão talvez num estágio anterior ao seu, ou tem contribuído para que você seja talvez alguém que avalia criticamente a igreja e diz: não posso mais ficar aqui. O que mais acontece hoje, meus irmãos, talvez pelo tanto de opções que nós temos, é que quando você se vê inadequado no lugar onde você está, você simplesmente muda. E isso no tempo anterior ao nosso simplesmente não existia. Nós não tínhamos várias igrejas por cidade, igual nós temos hoje. Então, quando alguém brigava na igreja onde estava, tinha uma opção só: reconcilia, senão você fica desigrejado. Hoje é muito fácil, você simplesmente muda de igreja. Mas isso resolve o quê? Mas isso muda o quê? Essas verdades, meus irmãos, precisam ser ditas, ainda que não pela primeira vez, mas para que nós reavaliemos justamente o que nós devemos esperar de uma igreja. Embora seja verdade que igrejas que não têm aquelas marcas, de pregação da palavra, administração dos sacramentos, não sejam igrejas de fato e, portanto, não podem produzir comunhão, não são as heresias que têm tirado as pessoas das igrejas delas. Embora a gente receba e emita muitas cartas de transferência, é muito difícil você ver alguém dizendo assim: olha, eu saí de onde eu estava porque tinha uma heresia horrível sendo dita lá, que estava destruindo o povo. É geralmente assim: aconteceu lá uns probleminhas, umas diversidade de pensamento, e aí a gente achou melhor mudar, porque a gente vai para um lugar onde a gente é mais bem aceito e tal. Vejam, irmãos, esse critério não contribui para que o alvo da maturidade seja atingido. Ele simplesmente ensina: na hora que as coisas não estiverem caminhando segundo o meu gosto, eu simplesmente mudo de opinião, e mudo de igreja, e mudo de povo, e mudo de comunhão. Por trás de uma ideia dessa, existe o propósito de que os bancos onde nós nos sentamos servem apenas para que nós ouçamos a palavra que está diante de nós. As pessoas que estão junto conosco, cada uma segue o seu caminho, cada um é responsável por si. Às vezes a gente até fala salvação individual, então cada um é responsável por ela. Mas deixa eu te dizer uma coisa, querido irmão, eu não sei se você ama muito alguém, se você tem um apreço muito grande por uma vida,
eu não sei se você vai olhar para a vida dessa pessoa que está se perdendo e vai dizer assim, escolha dela, problema dela, fazer o quê? Principalmente se ela for alguém que você ama assim, de um jeito muito intenso, daquele jeito que Jesus nos amou. Você não vai simplesmente olhar para ela e dizer assim, quem sabe, né? Quem sabe volte, mas é a vida dela. Não, você vai dizer, eu não aceito isso, eu vou trazê-la de volta. Ela não tem o direito de andar por si mesma. Eu quero resgatá-la. Eu quero que ela esteja junto conosco. Eu quero lutar por ela, pela salvação dela. É assim que nós devemos reagir e é assim que nós reagimos quando nós amamos. E não simplesmente, segue. Então, irmãos, esse discurso não é um bom discurso. E tudo porque nós confiamos que, conforme diz o versículo 7, a graça foi concedida a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Olhe quanta verdade nessas palavras. Ela foi concedida a cada um de nós, ou seja, se você está em Cristo, você tem todos os elementos necessários para aprender a pensar assim, e segundo a medida do dom de Cristo. Daquele jeito que Cristo sabe que você precisa. Então entenda isso, querido irmão. O caminho para a maturidade passa por uma visão coletiva da fé. Por uma visão que vai além do que eu estou achando, do que eu estou pensando. Segunda coisa que a gente aprende, meus irmãos, é que o caminho para a maturidade passa justamente pelos nossos líderes. Porque na grandiosa sabedoria de Deus, Ele, o texto diz, versículo 11, concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Deus cria essas categorias de servos dele com um objetivo só. Por que alguém desejaria ir para o seminário, se tornar um pastor, ou servir ao Senhor integralmente nessa obra? O versículo 12 explica, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço. É muito interessante que a gente vive uma tendência hoje de personalizar as lideranças. Nós gostamos de alguns determinados pregadores e não há problema nenhum nisso. O grande problema é que isso às vezes vira uma espécie de promoção pessoal. As pessoas aprendem que o ministério é uma espécie de ferramenta para que você se torne proeminente, para que você meça as suas postagens pelo número de curtidas e de compartilhadas. É claro que a internet é uma excelente ferramenta para a evangelização, mas vejam, meus irmãos, nós estamos aqui para ser usados com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço. Isso quer dizer que Deus suscita líderes para nós, para nos ajudar a amadurecer. E isso soa ofensivo. E eu quero dizer para você que não soa ofensivo apenas para os adolescentes. Porque quando a gente olha para os mais inexperientes na fé, a gente até pode dizer assim, não, esse aí precisa de um pastor. Esse aí precisa de alguém para acompanhar. Agora, se você já andou um pouquinho mais na fé, e a gente está falando aqui sobre ser pastor, sobre ter um pastor, sobre a submissão à liderança, isso soa talvez para você algo que não é bem aceito. Fala assim, mas eu não preciso saber disso. Eu já tenho tantos anos, eu já tenho tantas experiências, eu já tenho uma caminhada longa, respeitosa, por que eu vou precisar de líderes? E aí, meus irmãos, é que nós encontramos as principais dificuldades nessa área. Muita gente se julga tão autossuficiente para a própria maturidade que despreza esse tipo de momento que nós temos aqui de edificação coletiva. Sabe aquela postura do tipo assim, mas isso aí eu já sei, isso aí eu já aprendi, isso aí eu já sei tem tantos anos, esse texto eu já decorei, não sei quantos sermões eu já ouvi, fulano de tal já pregou nesse texto em 1900 e alguma coisa, eu já estava lá, eu já ouvi. Eu posso dizer isso para vocês de maneira bem pessoal, porque quando eu comecei o ministério, meus irmãos, eu era apenas um jovem de 22 anos. Eu já pastoreei uma igreja que 80% da membresia era mais velha que eu. Eu era o presidente do conselho e o mais novo. Então você imagina como é que é isso. Como é que é você que já tem a sua experiência consolidada, a sua idade ali, bem fixada, tendo que ouvir as ideias de uma pessoa que, abre aspas, chegou ontem?
Mas esse tipo de dinâmica é fundamental no reino de Deus. E eu quero dizer para você que é justamente por isso que você tem líderes. Porque quanto mais a gente vai avançando, talvez a gente se sinta mais seguro na tomada de decisões e pense menos no impacto que isso vai ter para a coletividade. Por isso que o apóstolo Paulo está dizendo que quando nós imaginamos o aperfeiçoamento dos santos, a edificação do corpo de Cristo, o alvo dele é até que todos cheguemos à unidade da fé. A questão não é um ou dois, a questão é todos. Então, talvez essa divisão da igreja em sociedades internas nos ajude muito nesse sentido, porque aí são ministérios ajudando no pastoreio mútuo. É você tendo uma dimensão de quem são as pessoas que estão ali, em que lugar da fé elas estão e como se pode trabalhar para que elas melhorem, para que elas prossigam. Vejam então, meus irmãos, que para crescer na fé, nós precisamos de espaço para interferência. Nós precisamos de gente que vai chegar e vai dizer, assim não, desse jeito não, isso está errado, não é assim, não proceda dessa forma. Mas eu já faço isso há tantos anos, sim, erradamente. É necessário corrigir a rota, é necessário mudar de opinião. Todos devemos chegar à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Vejam, meus irmãos, o quanto Paulo unifica essas expressões, unidade da fé e pleno conhecimento do Filho de Deus. Quando você fala de conhecimento, geralmente isso tem a ver com aquele aspecto mais teórico, né? De você mergulhar nas passagens, nos livros, nos escritos. Mas para Paulo, conhecer a Deus tem a ver com unidade. Nós não vamos amar mais a Deus, meus irmãos, apenas lendo a respeito dele, mas vivenciando esse amor que ele teve por nós, acolhendo e trabalhando junto de pessoas completamente diferentes da gente. É isso que explica o que nós fazemos dentro da igreja. Nós estamos trabalhando para que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura e à perfeita medida da estatura da plenitude de Cristo. Esse, meus irmãos, é o alvo do nosso ministério. Então, aqui vai mais uma direto para você que é líder de sociedade, UPA ou outra. Nós chegamos a comentar isso no evento que nós tivemos lá do Sínodo, né, de Mariporã. Se você estava lá, que bom, vai ouvir de novo. Mas se você não estava, ou talvez tenha esquecido, ou não tenha ouvido, aqui vai para você lembrar. Quais são um dos principais desafios que a gente... Qual é, né? Um dos principais desafios que a gente encontra quando nós vamos pensar num tipo de programação para a nossa sociedade? É aquela pergunta assim, será que o povo vai? Como é que nós fazemos para atrair? Como é que nós fazemos para fazer as pessoas gostarem do que nós estamos fazendo? Geralmente as estratégias giram em torno daquilo que nós vamos produzir. Vai ter comida? Não vai. Vai ter diversão? Não vai. Vai ter um passeio? Vejam, queridos irmãos, essa é uma das maiores evidências de que nos falta justamente maturidade. Cada um de nós tem gostos pessoais diferentes. Se você me convidar, por exemplo, para uma programação que envolva trilhas, cachoeiras, subidas e descidas, pode ter certeza, eu mando minha família, mas eu não vou. Se você me pedir assim, olha, pastor, nós vamos às 6 da manhã começar um ritmo de leitura bíblica intensiva, contem comigo. Mas esses outros tipos de programação que envolvem muito movimento já não são comigo. E aí você vai talvez dizer assim, não, mas vai ser muito bom, porque as pessoas vão estar lá, as pessoas gostam. Eu particularmente acho difícil alguém topar esse tipo de atividade em sã consciência. Mas a gente sabe que existem gostos e a gente vai privilegiando isso. Mas olha a dificuldade que você tem de ajustar a programação a alguma coisa que todo mundo vai olhar e vai falar assim, isso aqui é legal, isso aqui é bom. Criatividade, irmãos, é uma característica notável, mas ela não é necessária para os líderes. Sabe o que um líder deve fazer? Ele deve dizer que quando nós nos reunirmos, quando nós estivermos juntos, nós precisamos nos preocupar com o quanto
Cristo tem sido formado dentro de nós. É isso que as pessoas têm que aprender a fazer, porque quando elas aprenderem isso, a unidade é natural. Ensine as pessoas a amar mais a Cristo olhando para os lados, e não apenas para cima ou para dentro de si. É assim, meus irmãos, que nós vamos conseguir trabalhar a unidade. E aí você vê que um terceiro ponto que o apóstolo Paulo vai tratar é que a consequência disso é que nós não vamos ser mais como crianças. Aqui Paulo está utilizando esse termo do ponto de vista negativo, nos dizendo que as crianças acreditam em tudo. Elas não têm senso crítico, elas vão ser arrastadas pelas ondas e levadas de um lado para outro por qualquer vento de doutrina. E aqui eu acredito que Paulo está nos dando uma dica muito valiosa do porquê que a heresia encontra espaço dentro da vida das pessoas. Como é que uma pessoa troca um ensino verdadeiro pelo ensino falso? Como é que uma pessoa troca uma pregação boa de um pastor fiel por uma pregação que às vezes é boa do ponto de vista oratório, mas que não tem nenhum tipo de elemento do evangelho contido nela? Observe, meus irmãos, como isso acontece. O apóstolo Paulo diz que primeiro elas são arrastadas e levadas de um lado para outro. Mas por quê? O texto diz, pela artimanha das pessoas e pela astúcia com que induzem ao erro. A fala individual, a abordagem do herege, em alguns momentos ela é mais efetiva no coração dessas pessoas. Não é, talvez, o apelo direto, público, mas é aquela fala que cativa o coração e que leva a pessoa a pensar, o meu estilo de vida está certo, viver sozinho é bom, correr atrás do meu é muito bom. Que bom que Deus se importa com as coisas que eu desejo, porque aí eu posso continuar desejando. O que nós observamos aqui, meus irmãos, é que isso nada mais é do que uma artimanha e uma astúcia. Isso aqui é engenhosamente preparado. O diabo sabe que a maneira de você derrubar um povo forte é separando. O diabo sabe que para que você separe uma igreja, você não vai pôr um pregador para falar heresia no púlpito no domingo à noite, porque a igreja madura expulsa a tapa, a pontapé. Mas o que ele faz é justamente utilizar os elos mais fracos e sugestionar e trabalhar. Essas palavras aqui, artimanha e astúcia, pressupõem isso, uma estratégia. Então vejam, queridos irmãos, nós precisamos aprender a identificar onde estão esses elos que devem ser fortalecidos e trabalhar com eles. E aí você vê que a resposta, o antídoto para essa conduta de criança, versículo 15, é seguir a verdade em amor. Por que Paulo falou disso? Porque seguir a verdade em amor, para ele, é andar no meio da comunhão. Ele diz aqui que, seguindo a verdade em amor, nós vamos crescer, no versículo 15, em tudo naquele que é a cabeça, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Em outras palavras, o amor, meus irmãos, é a nossa arma. Por que nós olhamos para todos? Por causa do amor. Por que nós queremos todos na mesma linha? Por causa do amor. Heresia não tem amor. Heresia tem egoísmo. Heresia tem você é mais importante. Heresia tem você é o centro. Mas o amor é nós devemos andar juntos. Você não é o centro, mas você faz parte do projeto em que todos nós estamos unidos para trabalhar. Por isso, queridos irmãos, qual é o caminho para a maturidade? Em primeiro lugar, nós devemos nos lembrar, maturidade não é um estado individual. Maturidade não é necessariamente o quanto você já aprendeu. Maturidade é a sua capacidade de andar com um povo que é diverso, que é diferente, mas que deve permanecer unido. Maturidade é derrubar muros que nos separam naturalmente, para que juntos nós expressemos a plenitude de Cristo.
Vamos lembrar, meus irmãos, que naquela cena que o Apocalipse pinta, da multidão de santos, vencedores do último dia, você tem gente lá de toda língua, toda tribo, toda raça. Isso quer dizer que tem gente muito diferente, muito diversa, mas que está no mesmo lugar por causa da mesma fé, por causa dessa unidade que nós devemos viver. Então, nós não somos uma igreja, não devemos ser uma igreja para uma faixa etária, nós não devemos ser uma igreja para um gosto específico, nós devemos ser uma igreja que acolhe qualquer pessoa que deseja amar a Cristo e aprender conosco a amar a Jesus Cristo. Fazendo isso, meus irmãos, nós estaremos caminhando em direção à maturidade. E para isso, nós precisamos nos lembrar, ninguém pode ser excluído. Então, qual é a idade mínima para você fazer parte desse projeto? Qual é o ponto, o pressuposto, o requisito básico para você caminhar com a gente? É idade? Não. É experiência? Não. É ter Cristo no coração. Tendo Cristo, você então faz parte desse grande povo, independente da idade e da experiência. E aí os mais experientes ajudam, apoiam, valorizam e contribuem para que os adolescentes cresçam e para que todos nós juntos sejamos um povo que caminha na direção de Cristo. Por isso, irmãos mais experientes, vocês são fundamentais nesse ponto, quando vocês olham para essa geração e vocês os acolhem, e vocês dão a casa de vocês, as orações, as mensagens, para que esse povo então possa ser a igreja junto com você. E isso então, meus queridos irmãos, é o projeto chamado Igreja de Jesus Cristo. E é nesse sentido então, que eu quero convidar você a fazer parte desse projeto, a fazer parte de um povo que tem um alvo muito mais elevado do que a satisfação pessoal, de ver Cristo sendo formado em todos. Nesse sentido, todos são bem-vindos na Igreja de Cristo. Graças a Deus e glórias a Deus por isso. Que esse seja, meus irmãos, o alvo de todos nós em especial. E que aqui, aqueles que são mais novos, cresçam na fé, no amor e no conhecimento da palavra. Que Deus os abençoe, em nome de Jesus. Amém. Vamos